Olá, alunos do sétimo ano! Nesta aula, iremos aprender sobre a importância da classificação dos seres vivos. Para iniciarmos a aula e para vocês compreenderem melhor a classificação dos seres vivos, vamos iniciar com o exemplo do cotidiano. Digamos que uma pessoa pretende organizar o armário e o cabideiro do seu quarto, e para isso ela retirou todas as roupas e acessórios dos seus lugares. Agora, ela precisa da sua ajuda para reorganizar no armário e no cabideiro. Vocês terão 5 segundos para responderem mentalmente, certo? Vamos lá. E aí, conseguiram? Você deve ter considerado algumas características dos objetos para reorganizá-los, não é verdade? Até porque as pessoas não costumam guardar camisetas em sapateiras e chapéu em sapateiras, não é verdade? Então, quais critérios que você considerou? Agora vamos propor que você tenha que organizar esses mesmos objetos de acordo com suas categorias. Por exemplo, roupas casuais, roupas de inverno, acessórios e calçado. E aí, mudou alguma coisa? Talvez algum objeto tenha mudado de lugar, mas muitos deles devem ter permanecido onde estavam. Isso ocorre porque a maioria das pessoas organizam suas roupas e seus acessórios com base em critérios bem parecidos. Como você pode perceber, quando classificamos as coisas em categorias de acordo com suas características, tudo fica mais organizado e mais fácil de ser encontrado. A biodiversidade do planeta Terra é muito grande. Estima-se que haja de 7 a 10 milhões de espécies, mas apenas cerca de 1,5 milhão delas foram escritas, estudadas e classificadas. A classificação facilita, por exemplo, o estudo de habitats em que esperamos encontrar certos seres vivos e o planejamento de estratégias de conservação da biodiversidade e a identificação e seleção dos seres vivos para serem utilizados pelo ser humano, por exemplo, na produção de medicamentos pelas indústrias farmacêuticas. Atualmente, os critérios de classificação procuram refletir a história evolutiva das espécies, ou seja, a história das modificações que ocorreram nos seres vivos ao longo do tempo, indicando o grau de parentesco evolutivo entre elas e a existência de um ancestral comum. De maneira geral, quanto maior é o grau de parentesco evolutivo entre os seres vivos e quanto mais recente é um ancestral comum que eles compartilham, maior é a quantidade de relevância de semelhança entre elas. Os principais critérios adotados pelos pesquisadores para estudar as relações entre os seres vivos são morfológicos, ou seja, a forma do corpo, fisiológicos, funções corpóreas, comportamentais e genéticos. Como podemos ver no exemplo de um esqueleto de uma cobra cascavel e no esqueleto de um macaco, essas duas espécies compartilham uma característica comum, que é a presença da coluna vertebral e o crânio, o que faz serem classificados como vertebrados. Outro exemplo é ao vermos uma foto de uma porca amamentando seus filhotes e leões marinhos. Essas duas espécies compartilham características fisiológicas, como a produção de leite nas fêmeas, e características comportamentais, como o cuidado parental. Eles compartilham ainda outras características, sendo classificados como mamíferos. Uma das primeiras tentativas registradas de classificação dos seres vivos foi feita pelo filósofo grego Aristóteles, há cerca de 12.400
Ele estudou principalmente os animais e classificou-os em dois grandes grupos, os com sangue e os sem sangue. Já o seu discípulo classificou as plantas utilizando como critérios o tamanho, dividindo-as em árvores, arbustos e ervas. Até o século XVIII, esses critérios sofreram poucas modificações. Alguns naturalistas classificavam os animais de acordo com seu modo de locomoção, outros conforme o ambiente que viviam. Por exemplo, aves, morcegos e insetos eram classificados como animais aéreos, mas hoje sabe-se que eles são muito diferentes entre si. Essas classificações, que não consideravam a história evolutiva das espécies, são consideradas artificiais. A classificação utilizada pela ciência atualmente é considerada natural, isto é, agrupa os seres vivos de acordo com as relações de parentesco evolutivo entre eles. Desta maneira, quanto mais semelhança duas espécies apresentarem entre si, mais próximo será seu grau de parentesco. O sistema de classificação de Linneu. A primeira tentativa de classificação com base em características estruturais ou anatômicas foi realizada em 1735 pelo naturalista e médico Linneu. Esse sistema foi publicado em seu livro System Naturae. No sistema proposto por Linneu, a espécie é a unidade básica de classificação. De maneira geral, espécies são grupos de indivíduos semelhantes que, em condições naturais, são capazes de se reproduzir e de dar origem a descendentes férteis. As diferentes categorias de classificação, chamadas de categorias taxonômicas ou taxons, foram ampliadas em relação à proposta de Linneu. Agora, para vocês aprenderem melhor, acompanhe a ilustração e a explicação, certo? No atual sistema de classificação, espécies semelhantes são agrupadas no mesmo gênero. Gêneros semelhantes são agrupadas na mesma família. Famílias semelhantes são reunidas em uma ordem. Ordens semelhantes são agrupadas em uma classe. E classes semelhantes são agrupadas em um filo, e filos semelhantes em um reino. A classificação de uma espécie, incluindo a sua nomenclatura, facilita, independente do local do mundo onde esteja o pesquisador e do idioma que ele fale. Dessa forma, a nomenclatura científica possibilita a comunicação precisa entre os pesquisadores. Por exemplo, a mandioca, maniva, aipim e macaxeira são apenas nomes populares e regionais, mas na verdade elas pertencem à mesma espécie, cujo nome científico é Maniote esculenta. Também existem nomes populares que correspondem a mais de uma espécie. O abacaxi, por exemplo, pode ser da espécie Ananas comossus, que é essa que estamos vendo, ou Ananas ananasoides. Essas duas espécies são chamadas simplesmente de abacaxis. O nome científico de uma espécie é binominal, isto é, ela é composta por dois termos escritos em latim e destacado no texto. Considerando, por exemplo, o nome científico do ipê amarelo, Tabebuia alba. O primeiro termo indica o gênero ao qual a árvore pertence e deve ser escrito sempre com a inicial maiúscula. Os dois termos juntos, Tabebuia alba, indicam a espécie. O segundo termo é escrito com a inicial minúscula e nunca deve ser escrito sozinho. Então, pessoal, essa foi nossa aula sobre a classificação dos seres vivos. Então agora vocês deem pausa, escrevam as questões no caderno e voltem para ouvir a explicação da atividade, certo? Questão 1. Qual a importância da classificação dos seres vivos? Questão 2. Vocês vão assinalar
verdadeiro ou falso, nas alternativas que correspondem ser alguns critérios para a classificação dos seres vivos. A. A história evolutiva das espécies é verdadeiro ou falso? B. Critérios morfológicos, a forma do corpo. C. Características de hábito, como por exemplo, os morcegos e os insetos, que são da mesma classificação por voarem. Então, os morcegos e os insetos eles voam, certo? E estão na mesma classe por causa dessa característica de hábito. Verdadeiro ou falso? D. Critérios genéticos. Verdadeiro ou falso? Questão 3. Cite quais são as categorias taxonômicas no sistema atual de classificação. Questão 4. Vocês irão pesquisar e escrever no caderno nomes científicos e populares de animais que vocês conhecem, certo? Por exemplo, animais de suas casas. Você tem gato e cachorro? Qual será o nome científico desses animais? Vocês irão pesquisar os animais que vocês conhecem e escrever no seu caderno, certo? Então é isso. Próxima aula, iremos estudar os reinos. Então até a próxima aula, pessoal.